paga o aluguel ou sai. Essas palavras me atingiram mais forte do que o caminhão que me colocou nesta cama de hospital. Meu pai estava ali, com o rosto vermelho de raiva, enquanto meus pontos ainda estavam frescos. A medicação mal aliviava a dor que pulsava nas minhas costelas. Quando eu disse não, ele me deu um tapa tão forte que eu caí no chão, com sangue na boca e sentindo algo estalar no meu peito. Você acha que é melhor do que esta família? Zombou ele. Mas ele não tinha ideia do que estava por vir. Eu sou Quana Graves, 29 anos, e está é a história de como meu próprio pai tentou me destruir no meu momento mais vulnerável, e como eu transformei a ganância dele na sua maior queda. Antes de continuar, se você está ouvindo isso, por favor, curta este vídeo e me diga nos comentários de onde está assistindo e que horas são aí. Seu apoio significa tudo para mim. O acidente aconteceu apenas 3 dias antes. Um motorista bêbado avançou o sinal vermelho e bateu na lateral do meu carro, do lado do motorista. O médico disse que eu tive sorte de estar viva, 3 costelas quebradas, uma concussão, 27 pontos na testa e hematomas suficientes para parecer que eu havia lutado 10 rounds com Mike Tyson. A seguradora do outro motorista tentava contestar a cobertura, alegando que eu tinha alguma culpa, um absurdo completo, já que eu estava parada no semáforo quando ele bateu. Mas aqui está o que você precisa entender sobre meu pai. Donald Graves nunca me viu como filha. Ele me via como uma máquina de dinheiro. Desde que minha mãe morreu, quando eu tinha 14 anos, eu vinha pagando minhas próprias despesas. Primeiro, pequenas coisas, o dinheiro do almoço dos meus trabalhos como babá. Aos 18, eu já bancava meus estudos universitários enquanto morava em casa. Aos 25, pagava 80% das contas da casa, enquanto ele gastava seu dinheiro com sua nova esposa, Bárbara, e qualquer esquema de enriquecimento rápido que chamasse sua atenção naquele mês. O quarto do hospital cheirava a desinfetante e desespero. A enfermeira que testemunhou o tapa de repente encontrou algo muito importante para fazer do outro lado da enfermaria. Essa era a forma de agir do meu pai, fazer as pessoas desviarem o olhar. Alto, 1,90 metros, corpo de linebacker aposentado e mãos calejadas por 30 anos de construção, até que uma conveniente lesão nas costas o colocou na aposentadoria por invalidez. Curioso como essas costas nunca doíam quando ele jogava golfe toda terça-feira. Bárbara estava atrás dele, segurando sua bolsa falsa Louis Vuitton, comprada com o cartão de crédito que ela abriu no meu nome. Eu ainda não sabia disso, mas descobriria em breve. Ela tinha uma risadinha nervosa, como um chihuahua ansioso, e repetia essas pequenas expressões sempre que meu pai elevava a voz. Meu irmão Jake também estava lá, encostado na porta, mexendo no celular. 26 anos e ainda vivendo no quarto da infância, deixando o pai pagar tudo, enquanto me devia $5.000 de um investimento em criptomoeda que deu errado. Prometeu me pagar em parcelas mensais, isso fazia 14 meses. A nova namorada do meu pai, Tiffany, esperava no corredor. 22 anos, recém-saída da escola de beleza, com extensões que custavam mais que a minha parcela mensal do carro. Mas ela não parava de mascar chiclete e checar o reflexo no celular, alheia ao drama familiar ou talvez simplesmente indiferente. Quando você dorme com um homem mais velho que seu próprio pai, aprende a ignorar muita coisa. Mas veja bem, enquanto meu pai estava ali, gritando sobre o aluguel do quarto que eu vinha pagando desde os 18 anos, ele não sabia do meu projeto paralelo. Não sabia das noites em claro que passei construindo algo meu. O planejamento cuidadoso, os riscos calculados. Ele pensava que eu era apenas sua filha patética, trabalhando como coordenadora de marketing em uma empresa de médio porte, mal conseguindo pagar as contas. Meu chefe já tinha ligado 2 vezes, avisando que, se eu faltasse mais algum dia, teriam que me demitir. Política da empresa, dizia ele, como se estivesse me fazendo um favor ao me alertar. 3 dias no hospital, aparentemente, excederam o limite da compaixão deles. O aluguel vence no dia 1º, disse meu pai. E já era dia 3. Eu estava inconsciente no dia 1º, lutando pela minha vida no dia 2º. E no dia 3, ele queria o dinheiro. $800 por um quarto na casa que minha mãe havia pago metade antes de morrer, uma casa que misteriosamente se tornou só dele depois da morte dela, apesar do que eu lembrava sobre a propriedade conjunta. Quando eu disse que não podia pagar da cama do hospital, quando sugeri que talvez, só talvez, a saúde da filha dele fosse mais importante que sua renda com aluguel, foi aí que ele perdeu o controle.
O tapa ecoou pelo quarto pequeno. Caí de lado da cama, meu soro foi arrancado, o sangue misturando-se com o que já estava na minha boca. Os monitores enlouqueceram, apitando e disparando alarmes, mas ninguém apareceu. Bárbara deu sua risadinha nervosa. Jake finalmente ergueu os olhos do celular, sorriu de lado e voltou a rolar a tela. Tiffany estourou mais uma bolha de chiclete. Vocês têm 3 dias, disse meu pai. Pague ou saia. A senhora Shen, da casa ao lado, escolheu aquele momento para espiar o quarto. Ela havia trazido flores, Deus abençoe. Rosas amarelas porque lembrava que eram as favoritas da minha mãe. Ela me viu caída no chão, viu o sangue, viu a postura do meu pai e ficou pálida. Mas quando tentou me ajudar a levantar, meu pai se colocou entre nós. Isso é negócio de família, disse ele. Ela deixou as flores na mesa lateral e saiu apressada, mas não antes de me lançar um olhar que dizia que ela entendia exatamente que tipo de negócio familiar era aquele. 3 dias depois, recebi alta com um frasco de analgésicos e instruções para descansar. Meu pai, generosamente, permitiu que Jake me buscasse, o que significava que eu teria que ouvir ele reclamar sobre dinheiro de gasolina durante os 15 minutos de viagem. Ele até estendeu a mão pedindo $10 quando me deixou em casa. Dei 5, apenas porque sabia que precisaria dos outros 5 para o ônibus até a fisioterapia no dia seguinte. A casa parecia diferente quando entrei, mais silenciosa, mais fria. Tiffany havia se mudado completamente enquanto eu estava fora. Coisas dela por toda parte, o tapete de yoga na sala, os shakes de proteína na minha seção da geladeira, a chapinha no meu balcão do banheiro. Ela até colocou uma plaquinha na porta do banheiro que dizia Tiffany's Glam Room, com um coraçãozinho sobre o i. Bárbara estava à mesa da cozinha, cercada de papéis. Solicitações de cartão de crédito, percebi depois. Ela rapidamente os cobriu com uma revista quando me viu, mas não antes de eu vislumbrar meu número de seguro social em um deles. Ela deu aquela risadinha de chihuahua e perguntou como eu estava me sentindo. Como se eu tivesse sido atingida por um caminhão e depois pelo meu próprio pai, eu queria dizer, mas apenas dei de ombros e fui para meu quarto. Foi quando encontrei o cadeado. Não na porta, mas no meu armário. Todas as minhas roupas de trabalho, meu computador, meus documentos importantes trancados. Um bilhete colado no cadeado dizia: veja Donald para a chave, primeiro paga o aluguel. Sentei na cama, que agora inexplicavelmente tinha as almofadas de oncinha da Tiffany, e tentei pensar. Meu celular não parava de vibrar, e-mails de trabalho se acumulando, meu chefe cada vez mais irritado, clientes querendo saber sobre os projetos. Eu precisava do meu computador para trabalhar de casa, mas ele estava trancado no armário do meu quarto pelo qual eu pagava aluguel numa casa que minha mãe havia pago metade. Na manhã seguinte, saí para a fisioterapia às 7 horas. Quando voltei às 9 horas, as fechaduras tinham sido trocadas. Minha chave simplesmente não funcionava. Fiquei ali, ainda com dor, ainda mal conseguindo virar a cabeça sem estremecer, balançando uma chave inútil em uma fechadura que não me reconhecia mais. Tiffany abriu a porta, eventualmente vestindo um dos meus hobbies, aquele de seda que minha avó me deu na formatura da faculdade. Ah, disse ela, estourando o chiclete eterno. Donald, você não mora mais aqui. Ela realmente tentou fechar a porta na minha cara, mas eu coloquei o pé, mesmo que isso enviasse dores agudas pelo meu lado machucado. Foi então que os vi todos na sala de estar. Meu pai, Bárbara, Jake e o amigo de golfe do meu pai, Randy, que aparentemente estava lá para avaliar o quarto para fins de aluguel. Eles discutiam quanto poderiam cobrar de um inquilino de verdade, alguém que apreciasse a oportunidade. 800 é muito barato, dizia Randy. Por um quarto desse tamanho com banheiro privativo, dá para pedir fácil 1.200. Fiquei na porta, ainda com as roupas da fisioterapia, ainda cheirando ao hospital e desespero, e observei minha família planejando minha substituição. Jake foi o primeiro a me notar. Ele realmente riu, como se fosse engraçado, como se sua irmã estar sem casa, com pontos frescos e costelas quebradas, fosse a maior piada do mundo. Bárbara pulou e começou sua rotina nervosa. Mas meu pai apenas olhou para mim com uma satisfação fria. Você teve 3 dias, disse ele. Já se passaram 3 dias. Tentei explicar que meus pertences estavam dentro, que eu precisava do meu computador de trabalho, minhas roupas, meus documentos.
Ele disse que eu só poderia pegá-los quando pagasse o aluguel atrasado, mais um depósito de segurança para o novo contrato de aluguel que ele havia elaborado, 1.200 por mês. Enquanto isso, graças à avaliação de RY, a senhora Shen regava seu jardim, fingindo não observar. Quando meu pai entrou para buscar o novo contrato, ela se aproximou rapidamente. Colocou algo na minha mão, $300 em dinheiro e a chave do galpão do jardim dela. Você pode ficar lá esta noite, sussurrou. Mas então meu pai voltou, e ela teve que fingir que apenas perguntava sobre a minha recuperação. Ele a ameaçou ali mesmo, à luz do dia. Disse que, se ela interferisse, denunciaria o food truck do filho dela à vigilância sanitária. Inventaria violações. O food truck do filho da senhora Shen era o orgulho dela, a concretização do sonho americano da família. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e voltou para o jardim. Assinei o novo contrato de aluguel com as mãos tremendo. Não porque eu pretendesse pagar, mas porque precisava das minhas coisas. Meu pai disse que eu poderia voltar no dia seguinte com o dinheiro e pegar meus pertences. Todos eles, prometeu, embora Jake já estivesse usando meu moletom da faculdade, e Bárbara carregasse minha bolsa de laptop no ombro. Naquela noite, no galpão do jardim da senhora Shen, cercada por terra para plantas e fertilizantes, tomei uma decisão. Mas primeiro, precisava entender exatamente com quem estava lidando. Então comecei a fazer ligações para o banco, para agências de crédito, para antigos amigos da família que pudessem se lembrar de coisas sobre a morte da minha mãe que eu era muito nova para entender na época. A primeira administradora de cartão de crédito que liguei informou que eu tinha um saldo pendente de $5.000 em um cartão que eu nunca havia aberto. A segunda disse 3.000. A terceira disse 7.000. Todos abertos nos últimos 6 meses. Todos com meu número de seguro social. Todas as faturas enviadas para o endereço do meu pai, mas escondidas de mim. Bárbara, doce e nervosa, rindo como um chihuahua, havia roubado $15.000 do meu futuro financeiro enquanto me servia café da manhã todas as manhãs. Uma semana depois, eu estava oficialmente sem teto, mas não sem esperança. Minha amiga Shannon me deixou dormir em seu sofá, mesmo que seu apartamento fosse mais ou menos do tamanho do closet do meu pai. Ela trabalhava à noite como enfermeira, então mal nos víamos. Como navios passando na noite, deixando recados uma para outra na cafeteira. Consegui entrar de volta na casa uma vez, enquanto todos estavam fora. Tiffany havia postado no Instagram que todos estavam indo a um cassino, com uma selfie dela e do meu pai nas máquinas caça-níqueis. Ela estava usando o colar de pérolas da minha mãe, aquele que supostamente desapareceu após o funeral. A janela do meu antigo quarto estava frouxa, estava assim desde os 16 anos, quando saí escondida para ir a um baile da escola que meu pai havia proibido. Abri-a com uma faca de manteiga e entrei, costelas gritando de dor. Meu quarto parecia ter sido atingido por um tornado. Eles haviam revirado tudo, pegado o que queriam, e deixado o resto espalhado como lixo. Meu computador de trabalho havia sumido, mas haviam deixado o laptop antigo que eu escondia sob o assoalho, aquele com a tela rachada que eu usava para meu projeto paralelo. Pequenos milagres. Mas foi o que encontrei no escritório do meu pai que mudou tudo. Ele havia ficado descuidado. Ou talvez nunca imaginou que eu teria coragem de olhar. O cofre estava atrás da mesma pintura terrível de um farol que ele tinha há 20 anos. A combinação ainda era o aniversário da minha mãe, porque mesmo em sua crueldade, meu pai era previsível. Lá dentro, encontrei a documentação da maior traição do meu pai, a apólice de seguro de vida da minha mãe. $1,5 milhão pagos quando ela morreu de um ataque cardíaco súbito aos 39 anos. Eu tinha 14. Jake tinha 11. A apólice dizia claramente que o dinheiro deveria ser mantido em um fundo fiduciário para os filhos, acessível quando completássemos 18 anos, para educação e despesas de vida. Eu não recebi nada aos 18. Jake não recebeu nada aos 18. Nós dois tivemos que fazer empréstimos estudantis, enquanto meu pai misteriosamente comprava uma caminhonete nova, um barco, viagens anuais a Las Vegas e, aparentemente, mantinha uma conta secreta nas Ilhas Cayman. Mas isso ainda não era a pior parte. A pior parte foi a carta do médico da minha mãe, datada de uma semana antes de ela morrer, alertando sobre interações perigosas entre os medicamentos do coração e um suplemento que poderia causar arritmias fatais. O frasco do suplemento também estava no cofre.
prescrito por um médico que eu nunca tinha ouvido falar, e preenchido por uma farmácia a 2 cidades de distância. A data da prescrição era 2 dias após a carta de aviso. Minhas mãos tremiam enquanto eu fotografava tudo: os documentos do seguro de vida, os extratos bancários mostrando transferências regulares para contas no exterior, a fraude no Medicare onde ele ainda declarava minha mãe como dependente, os documentos fiscais em que ele nos declarava, Jake e eu, como dependentes mesmo depois de termos saído de casa e declarado nossos próprios impostos. Então ouvi a porta da frente. Eles tinham voltado mais cedo. Tiffany reclamava de ter perdido $50. Meu pai estava mal-humorado. Bárbara dava sua risadinha ansiosa, e Jake estava no telefone com alguém sobre pegar dinheiro emprestado. Guardei tudo de volta, exceto uma coisa, um pendrive marcado como a backup 2019. Coloquei no bolso e fechei o cofre cuidadosamente. A pintura voltou para a parede justo quando ouvi passos na escada. A janela não fechava direito por dentro, então tive que deixá-la aberta. Peguei meu laptop antigo e as poucas roupas que haviam sobrado e saí pela porta dos fundos justamente quando meu pai entrou no escritório. O pendrive era uma mina de ouro, evasão fiscal de 15 anos, pedidos fraudulentos de aposentadoria por invalidez com provas em vídeo dele jogando golfe, levantando pesos e ajudando o Randy a mover um piano, capturas de e-mails discutindo como esconder bens do IRS, e, mais importante, correspondência com o advogado sobre como acessar fundos fiduciários destinados a crianças caso se tivesse procuração. Naquela noite, enquanto Shannon estava no trabalho, sentei na minúscula mesa da cozinha dela e comecei a traçar um plano. Mas primeiro, precisava ligar para alguém com quem não falava há anos, minha tia Catherine, irmã da minha mãe, a mesma que meu pai havia proibido de ter contato conosco após o funeral. Ela atendeu na segunda chamada e, ao ouvir minha voz, começou a chorar. Esperei por essa ligação por 15 anos, disse ela. 2 semanas haviam se passado desde minha expulsão, e os hematomas finalmente estavam mudando do roxo para o verde, o que eu considerei uma melhora. Shannon disse que eu parecia uma pintura de Monet ambulante, todos os redemoinhos impressionistas de cor. Desenvolvemos uma rotina. Ela deixava café e um bilhete motivacional. Eu deixava o jantar e um resumo de qualquer drama que tivesse descoberto naquele dia. Antes de continuar com o que aconteceu a seguir, preciso tirar um momento para agradecer a todos vocês por estarem ouvindo. Seu apoio, seus comentários, me mantêm firme. Se você ainda não se inscreveu, por favor, faça isso. Isso ajuda mais do que você imagina. Tia Catherine havia vindo de Boston com caixas de documentos que ela guardava no sótão, fotos, cartas, papéis legais, todas as coisas que meu pai achava que havia destruído. Nos encontramos em um diner a 2 cidades de distância, daqueles com bancos de vinil rachados e café capaz de descascar tinta. Ela parecia mais velha, mais grisalha, mas os olhos continuavam o mesmo azul intenso e penetrante da minha mãe. Ela empurrou uma caixa sobre a mesa e me contou algo que gelou meu sangue. Minha mãe estava planejando se divorciar do meu pai. Ela havia contratado um advogado, encontrado provas do primeiro caso dele, documentado seu problema com jogos de azar. O ataque cardíaco aconteceu 2 semanas antes da primeira audiência. O advogado que minha mãe havia contratado ainda estava atuando, Richard Hoffman, sócio sênior da Hoffman & Associates, com um escritório que cheirava a couro antigo e injustiça. Ele se lembrava da minha mãe, do caso, e ficou desconfiado quando ela morreu, mas não tinha provas. Ele olhou para minhas evidências, o conteúdo do pendrive, as fotos do cofre, a documentação das fraudes de crédito. Então se recostou na cadeira e disse as palavras que eu esperava ouvir. Podemos enterrá-lo. Mas eu precisava de mais. Meu pai havia cometido um erro crucial. Ele me manteve no seguro do carro para conseguir um desconto de múltiplos veículos, o que me dava acesso legal às informações da apólice, incluindo os dados do dispositivo Safe Driver que ele instalou. O dispositivo mostrava que ele ia e voltava do trabalho todos os dias, durante os 5 anos em que dizia estar incapaz de sair da cama para receber o benefício de invalidez. Enquanto isso, Bárbara estava ficando mais ousada. Abriu 3 cartões de crédito em meu nome, aparentemente achando que eu não perceberia enquanto lidava com a falta de teto e a lesão. Ela usava os cartões para financiar seu novo negócio paralelo, vendendo óleos essenciais para donas de casa desesperadas. Ela até tentou me listar como parte da sua rede de vendas, ganhando comissão sobre vendas que eu jamais faria.
Jake havia colocado as joias da minha avó à venda online, o colar de pérolas, o conjunto de alianças, o broche Art Deco que estava na família há 4 gerações. Ele queria vendas rápidas, claramente desesperado. O investimento em criptomoeda dele não havia apenas falhado, descobri que ele tinha pedido dinheiro a pessoas do tipo que quebram dedos se você atrasa pagamentos. Meu chefe me demitiu oficialmente por e-mail, citando abandono de emprego, mas minha colega Melissa me contou em segredo que meu pai havia ligado para o escritório e dito que eu estava em reabilitação por dependência química, alegando que eu havia roubado da família para sustentar o vício. Ele ainda enviou uma foto minha no chão do hospital após me bater, afirmando que era de um incidente relacionado a drogas. A investigação era exaustiva. Cada dia trazia novas descobertas, novas traições. Meu pai havia refinanciado a casa que minha mãe havia pago metade usando uma assinatura falsificada. Sacou as contas de aposentadoria dela usando a procuração que se concedeu após a morte dela. Vendeu o carro dela para Randy por $1, e Randy vendeu de volta para ele pelo mesmo valor. Algum esquema de evasão fiscal que eles haviam inventado. Mas a melhor descoberta veio da fonte mais inesperada, Tiffany. Ela me ligou uma noite, bêbada e chorando. Descobriu que meu pai tinha outra namorada, ainda mais jovem, com cerca de 18 anos. Ela queria vingança e achava que eu poderia ajudá-la. Encontrei-me com ela em um bar, comprei bebidas e ouvi-a desabafar. Descobri que Tiffany era mais esperta do que parecia. Ela vinha documentando tudo, pensando em usar para chantagem eventualmente. Vídeos do meu pai contando dinheiro do trabalho informal na construção civil. Fotos dele com o advogado de invalidez, dando instruções sobre como agir mais machucado, capturas de tela de seus perfis de namoro, onde dizia ser um empresário de sucesso sem filhos. Tiffany me deu tudo pelo preço de 3 Cosmopolitans e a promessa de que, quando ele caísse, ela poderia assistir. O IRS tem um programa de delatores. Se você denunciar fraude fiscal e eles recuperarem o dinheiro, você recebe uma porcentagem. A documentação que eu tinha remontava a 15 anos. Meu pai devia aproximadamente $400 mil em impostos atrasados, multas e juros. A polícia se interessou pelo roubo de identidade. $15 mil em 6 cartões de crédito era crime grave. As risadinhas nervosas da Bárbara não ajudariam em nada no tribunal. A administração da Previdência Social queria saber sobre a fraude da invalidez, 5 anos de pagamentos que ele não tinha direito, mais multas e possível prisão. Mas a descoberta do seguro de vida da minha mãe seria o golpe final. Fraude em fundo fiduciário, fraude de seguro e, possivelmente, algo pior caso alguém investigasse mais de perto a morte dela. Richard Hoffman começou a protocolar documentos. Primeiro silenciosamente, construindo o caso. Meu pai não sabia o que estava por vir. Ele estava ocupado transformando meu antigo quarto em um Airbnb, postando fotos online com descrições sobre o encantador espaço em uma casa de família. Casa de família. A ironia era quase engraçada. A senhora Shea me mandava mensagens com atualizações. Seu pai comprou uma caminhonete nova. Bárbara colocou extensões no cabelo. Jake apanhou ontem. Quebrou o nariz. Tiffany se mudou. A nova garota se mudou para o lugar dela. Eles gastavam dinheiro que não tinham, vivendo uma vida construída sobre mentiras e roubo. Mas a fundação estava prestes a desmoronar. Meu projeto paralelo, que eu vinha construindo silenciosamente por 3 anos, estava prestes a ser lançado, uma consultoria online especializada em ajudar pequenas empresas a se recuperarem de fraudes. Irônico, talvez, mas eu tinha aprendido com o melhor ladrão que conhecia. Eu já havia pré-vendido contratos suficientes para cobrir minhas despesas por 1 ano, alinhado clientes, criado site, montado sistemas, tudo enquanto meu pai pensava que eu era apenas sua filha patética, sangrando no chão do hospital, implorando por misericórdia. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Nenhum deles sabia. As evidências estavam compiladas. As agências notificadas. Os advogados prontos. A armadilha estava montada. Tudo o que eu precisava fazer agora era acioná-la. 1 mês após o tapa no hospital, eu estava sentada em um escritório de verdade pela primeira vez em semanas. Não meu antigo cubículo, onde meu pai havia destruído minha reputação, mas meu próprio escritório. Bem, tecnicamente era um espaço de coworking alugado por um dia para atender meu primeiro cliente oficial,
mas para mim parecia a Casa Branca. Minha empresa, Phoenix Financial Recovery, tinha sido oficialmente lançada. A ironia do nome não me passou despercebida, ressurgindo das cinzas da destruição causada pelo meu pai. Meu primeiro cliente era, na verdade, sobrinho da senhora Shane, cujo parceiro de restaurante havia desviado $40.000. Em 3 horas, rastreei o dinheiro através de 6 empresas de fachada até uma conta de cassino, de onde ele pagou minha taxa de $5.000 na hora. Enquanto eu construía meu futuro, também desmontava sistematicamente o passado do meu pai. O IRS trabalha devagar, até que não. O primeiro sinal de que algo estava acontecendo foi quando a conta bancária do meu pai foi congelada. A senhora Shane me enviou uma mensagem com 17 pontos de exclamação. Seu pai acabou de ter o cartão recusado no Costco em Quadcillion. O segundo sinal veio quando uma carta registrada chegou à casa. Jake assinou pensando que era algo que ele havia pedido online. Quando meu pai abriu e viu o aviso de auditoria, a senhora Shane disse que ele ficou com uma cor que ela nunca tinha visto em pele humana antes, algo entre roxo e cinza, como uma nuvem de tempestade cheia de hematomas. A auditoria cobriu inicialmente 5 anos, mas eles tinham o direito de investigar períodos anteriores se encontrassem fraude, o que eles encontrariam, porque eu me certifiquei disso. Cada trabalho em dinheiro que ele havia feito enquanto recebia o benefício de invalidez, documentado. Cada dólar que ele escondeu, exposto. Cada mentira em cada declaração de imposto, destacada em amarelo com notas adesivas explicando as discrepâncias. A situação de Bárbara explodiu em uma terça-feira. A polícia apareceu enquanto ela fazia sua festa de óleos essenciais. 12 mães da vizinhança assistiram enquanto ela era presa por roubo de identidade e fraude de crédito. Ela fez sua risadinha nervosa o tempo todo, mesmo enquanto lia seus direitos. O policial que aprendeu depois me disse que foi a prisão mais perturbadora que ele já fez e ele uma vez tinha prendido um cara vestido de palhaço. As administradoras de cartão de crédito agiram rápido depois disso. Aparentemente, elas realmente não gostam de fraude, especialmente quando está tão bem documentada. Todas as contas foram congeladas, exigiram pagamento imediato e começaram a investigar se meu pai sabia de tudo. Ele sabia, é claro. Eu tinha e-mails provando, mas estava guardando isso para a fase 2. O problema de Jake se resolveu da maneira mais karmicamente apropriada possível. As pessoas a quem ele devia dinheiro apareceram na casa no mesmo dia em que o IRS congelou as contas que meu pai não conseguiu pagar. E Jake não pôde mais se esconder atrás do papai. Ele acabou tendo que vender tudo que possuía, incluindo as joias da minha avó que havia roubado. Mas aqui vem a parte maravilhosa, eu já havia contatado o dono da casa de penhores, explicado a situação e combinado comprá-las de volta pela metade do que Jake recebeu. O dono era um coreano simpático, que lembrava da minha mãe e odiava ladrões. Meu pai tentou se recuperar alugando meu quarto no Airbnb, mas eu denunciei o anúncio por violações de saúde e segurança, que não foram difíceis de encontrar, considerando a janela quebrada que eu havia usado para entrar. Os detectores de fumaça não funcionavam, e havia mofo no banheiro que havia sido apenas pintado por cima, sem tratamento. O inspetor da cidade foi muito minucioso, especialmente depois que mencionei que meu pai se gabava de nunca solicitar permissões para suas reformas a faça você mesmo. As provas de Tiffany eram ouro puro. Ela havia gravado meu pai ensinando sua nova namorada, Ashley, a solicitar cartões de crédito em nome da mãe dela. Ela tinha vídeos dele literalmente praticando a caminhada de pessoa com deficiência antes de uma consulta médica, e depois se esquecendo e andando normalmente até a caminhonete. Tinha capturas de tela dele vendendo remédios prescritos que recebia por causa da dor nas costas falsa. Mas minha prova favorita foi algo que encontrei por acaso. Meu pai vinha declarando Jake como dependente para fins fiscais nos últimos 8 anos, mesmo que Jake tivesse saído de casa aos 21 e já estivesse declarando seus próprios impostos. Isso é fraude fiscal para ambos e Jake nem sabia disso. Quando descobriu, se voltou contra meu pai tão rápido que me deu arrepios. Richard Hoffman entrou com a ação do fundo fiduciário em uma quarta-feira. Meu pai foi notificado em seu clube de golfe, na frente de todos os amigos. A ação exigia o reembolso total da apólice de seguro de vida de $1,5 milhão, mais juros e danos. Também o acusava formalmente de fraude, violação do dever fiduciário e apropriação indevida dos ativos do fundo. Randy, o amigo de golfe do meu pai que o ajudou a evadir impostos, levou uma surpresa quando o IRS apareceu em sua concessionária de carros usados.
Acontece que, quando você ajuda alguém a cometer fraude fiscal, você se torna cúmplice da conspiração. A esposa dele ficou particularmente irritada ao descobrir o dinheiro em espécie que ele havia escondido durante o processo de divórcio. A investigação sobre a invalidez avançou mais rápido do que o esperado. Eles tinham provas em vídeo do app Safe Driver, das gravações de Tiffany de postagens nas redes sociais em que meu pai esquecia que supostamente estava impossibilitado de sair da cama. Calculou-se que ele devia $230 mil em pagamentos fraudulentos, mais multas. Meu negócio online estava prosperando. A notícia se espalhou rapidamente na comunidade de pequenas empresas sobre a mulher que conseguia rastrear dinheiro escondido e expor fraudes. Minha agenda ficou lotada por 3 meses, aumentei meus preços 2 vezes e ainda tive que recusar clientes. A melhor parte, eu documentava tudo em um blog, anonimamente, é claro. Como sobreviver à fraude financeira familiar tornou-se meu post mais popular, compartilhado milhares de vezes. Só a receita de anúncios já pagava meu aluguel no novo apartamento, um lindo 2 quartos com varanda, onde a senhora Shen podia me visitar para um chá sem medo das ameaças do meu pai. A casa de cartas estava desmoronando e meu pai corria para tentar mantê-la de pé. Ele tentou me ligar, deixando mensagens que variavam de ameaças a súplicas e choros. Guardei todas como evidência para a ordem de restrição que eu eventualmente precisaria. Ele tentou liquidar bens, mas tudo estava congelado. Tentou pedir dinheiro emprestado, mas seu crédito estava destruído. Tentou envolver sua nova namorada, mas ela o pesquisou no Google e encontrou meu blog. Ela terminou com ele por mensagem de texto enquanto ele se encontrava com um advogado de falência. A armadilha não estava apenas se fechando, estava batendo com toda a força de 15 anos de karma acumulado. 6 semanas após o tapa no hospital, o universo decidiu cobrar sua dívida de uma vez. Tudo começou numa segunda-feira de manhã, às 9 horas, quando o IRS apareceu com uma notificação de apreensão. A senhora Shen tinha um lugar na primeira fila e me relatava tudo em tempo real pelo Fast Time. Eles levaram primeiro a nova caminhonete do meu pai, comprada com o dinheiro do fundo fiduciário da minha mãe. Ele realmente tentou alegar que era uma necessidade médica para sua invalidez falsa, mas o agente apenas riu e apontou a suspensão elevada e as faixas de corrida. Certamente essas não são modificações médicas padrão. Tudo na casa foi etiquetado para leilão: o barco, os jet skis, o sistema de home theater, até o estoque de óleos essenciais da Bárbara. Ela não estava lá, estava na cadeia do condado, sem poder pagar fiança porque suas contas estavam congeladas. O advogado dela já tinha me procurado para negociar um acordo. Eu disse que pensaria, mas nós dois sabíamos que eu não cederia. O processo do fundo fiduciário havia desencadeado uma investigação sobre a morte da minha mãe. Eu não havia solicitado, mas assim que as autoridades viram os documentos do seguro de vida e o momento suspeito da morte, abriram uma revisão de caso não solucionado. Meu pai entrou em pânico e tentou destruir evidências, mas Tiffany já havia entregado a combinação do cofre à polícia. Eles encontraram tudo, incluindo documentos que eu nem sabia que existiam. Jake quebrou como um ovo. Diante das próprias acusações de fraude fiscal, ele concordou em testemunhar contra nosso pai. Admitiu que sabia sobre o fundo fiduciário, sobre ajudar a esconder bens e sobre as falsas reivindicações de invalidez. Ele até revelou algo que eu não sabia: meu pai tinha uma segunda família na Flórida, uma mulher para quem enviava dinheiro há 10 anos, com 2 filhos que ele também declarava no imposto estadual. A revelação da Flórida trouxe o FBI para investigar fraude interestadual. Meu pai passou de acusações estaduais para federais. A promotora me ligou pessoalmente, dizendo que era um dos casos de fraude familiar mais extensos que ela já tinha visto. Mas o verdadeiro circo começou quando a história se tornou viral. Uma repórter local vinha acompanhando o caso desde a prisão pública no clube de golfe. Ela entrevistou a senhora Shen, alguns ex-colegas de trabalho que conheciam a verdade e até Tiffany, que apareceu para a entrevista toda produzida, usando o colar de pérolas da minha mãe, que eu havia comprado de volta e dado a ela como presente de agradecimento. A manchete dizia: homem local frauda fundo fiduciário da esposa falecida. Filha fica desabrigada após acidente. A história foi repercutida em notícias nacionais. O tráfego no meu blog explodiu. Tive que atualizar meu serviço de hospedagem 2 vezes no mesmo dia. Meu pai tentou controlar os danos. Foi a uma rádio local alegando que eu era uma filha ressentida inventando histórias para chamar atenção.
Mas o apresentador tinha feito sua lição de casa. Tocou áudios do meu pai em sua audiência de invalidez, alegando que não podia andar, e depois vídeos do mesmo dia dele carregando uma geladeira escada acima para seu negócio de mudanças clandestino. A entrevista terminou com meu pai gritando palavrões e ameaçando processar todos. A rádio precisou censurar tanto que parecia código Morse. Virou meme. Alguém até fez um remix que atingiu 1 milhão de visualizações no TikTok. O leilão do IRS foi marcado para um sábado. Eu apareci com dinheiro em mãos, pronta para recomprar qualquer coisa da minha mãe que estivesse sendo vendida. E foi aqui que a história se tornou bonita. O leiloeiro me reconheceu pelas notícias, ele havia perdido a própria mãe jovem e entendeu o que aquilo significava. Garantiu que cada item de valor sentimental fosse para mim pelo lance mínimo. O conjunto de porcelana da minha mãe, $1. O álbum de casamento dela, $1. A cadeira de balanço em que ela nos amamentou, $1. Outros licitantes começaram a perceber e recuaram, permitindo que eu recuperasse meu patrimônio dólar a dólar. Uma senhora mais velha no fundo chorava. Ela me abraçou e disse que minha mãe ficaria orgulhosa. Meu pai assistia do carro, sem poder entrar por causa da ordem de restrição que eu havia conseguido depois que ele apareceu bêbado no apartamento da Shannon. Ele teve que presenciar toda a sua vida sendo vendida, sua casa sendo esvaziada, seu mundo desmoronando, e não pôde fazer nada além de assistir. O julgamento criminal foi marcado para 3 meses depois, mas a destruição financeira foi imediata. O IRS queria $600 mil, incluindo multas. A Previdência Social queria 230 mil. O julgamento do processo do fundo fiduciário resultou em 2,1 milhões com juros. Sua dívida total ultrapassava $3 milhões. Ele declarou falência. Mas você não pode perdoar dívidas de fraude. Ele teria que pagar isso pelo resto da vida, se não estivesse na prisão. A promotora estava pedindo 15 anos. Bárbara fez um acordo, 18 meses de pena e restituição completa. Ela entregou tudo, incluindo gravações do meu pai planejando a fraude. Acontece que ela também o estava gravando, um seguro para quando ele inevitavelmente se virasse contra ela. Criminosos realmente não confiam uns nos outros, não é? Jake pegou liberdade condicional e serviço comunitário. Além disso, teve que devolver tudo o que havia roubado de mim. O juiz descontou seus salários pelos próximos 10 anos. Ele conseguiu um emprego no Lava Rápido. Exatamente aquele que ele costumava zombar. Onde ele dizia, só perdedores trabalham. Ele teve que usar o uniforme com o chapeuzinho e tudo. A segunda família na Flórida processou meu pai por fraude e danos emocionais. A mulher havia sido informada de que ele era viúvo, sem filhos, e que era rico graças ao seu negócio de construção. Ela vivia dos pagamentos dele, sem saber que era dinheiro roubado. Ela era realmente uma pessoa boa, uma professora que também havia sido enganada, como todos nós. Hoje, às vezes conversamos, unidas pelo desejo de vê-lo apodrecer. Mas o momento mais doce foi quando meu negócio atingiu o primeiro milhão em receita. 6 semanas, de sem-teto a milionária, pelo menos no papel. Eu comemorei levando a senhora Shen ao restaurante mais sofisticado da cidade, aquele que meu pai sempre dizia ser caro demais para nós, mas onde levava suas namoradas. Sentamos na melhor mesa, pedimos champanhe e brindamos ao karma. O garçom me reconheceu pelas notícias e nos deu a sobremesa de cortesia. O chefe veio apertar minha mão. Todo o restaurante conhecia minha história, todos eram time Quana. 2 meses após o tapa no hospital, meu pai estava em um tribunal vestindo um macacão laranja que contrastava horrivelmente com seu tom de pele. Ele havia envelhecido 10 anos e 8 semanas, seus cabelos estavam grisalhos nas raízes, onde Bárbara não estava para tingi-los. As acusações federais se mantiveram: fraude eletrônica, fraude postal, evasão fiscal e conspiração. O Estado adicionou acusações de abuso de idoso ao descobrir que ele vinha roubando minha avó antes de ela falecer. Ela tinha demência, e ele a convenceu a ceder os cheques da Previdência Social. O advogado dele tentou pintá-lo como um viúvo de luto que cometera erros. Mas a promotora tinha provas literais, de viagens a Vegas, da compra do barco no dia seguinte ao funeral da minha mãe, da cirurgia de aumento de seios que ele comprou para a namorada número 3 enquanto eu tirava empréstimos estudantis. A juíza não teve simpatia.
Ela tinha visto as imagens de segurança do hospital em que ele me deu o tapa. Lido os e-mails nos quais ele ria de me deixar sem teto. Revisado os documentos do fundo fiduciário que mostravam que ele roubou seus próprios filhos enquanto nós lutávamos. 15 anos. Essa foi a sentença. 15 anos de prisão federal. Sem possibilidade de liberdade antecipada por 5 anos. Ele teria 72 anos quando saísse. Se vivesse tanto, perderia tudo, quaisquer netos que eu pudesse ter, qualquer chance de redenção, qualquer possibilidade de uma vida normal. Mas antes de levá-lo, a juíza permitiu declarações de impacto das vítimas. Eu havia preparado a minha por semanas, praticando diante do espelho até conseguir falar sem chorar. Contei ao tribunal sobre crescer sem mãe, sobre trabalhar em 3 empregos na faculdade enquanto ele gastava meu fundo fiduciário em jogos de azar. Falei sobre as noites em que passei fome só para pagar o aluguel que ele exigia. Eu contei a ele sobre o hospital, o tapa, o sangue na minha boca, o medo de que ele realmente pudesse me matar um dia. Mas também contei sobre meu sucesso, sobre meu negócio que agora empregava 12 pessoas, sobre a fundação que eu estava criando para jovens mulheres que haviam sido financeiramente abusadas por familiares, sobre o contrato de livro que eu acabará de assinar para contar esta história ao mundo. Olhei nos olhos dele e disse: "Você tentou me enterrar, sem saber que eu era uma semente. Agora me veja crescer." O tribunal explodiu em aplausos, que a juíza permitiu por exatamente 3 segundos antes de chamar a ordem. Meu pai tentou responder, mas o próprio advogado colocou a mão no ombro dele e balançou a cabeça. Não havia mais nada a dizer. Bárbara já estava cumprindo sua pena, ensinando yoga a outras presas e me escrevendo cartas, pedindo desculpas, implorando perdão. Eu as devolvi sem abrir. Algumas pontes foram feitas para permanecer queimadas. Jake teve uma jornada diferente. O desconto salarial forçou-o a trabalhar de verdade pela primeira vez na vida. A humilhação do lava rápido o deixou mais humilde. Ele começou a frequentar grupos de gamblers anônimos, conseguiu um segundo emprego e aos poucos estava pagando o que devia. Ele me escreveu uma carta de verdade, sem pedir nada. Admitiu que sempre sentirá inveja de mim, que meu pai nos colocará um contra o outro, que ele escolhera o caminho fácil de ser o filho favorito enquanto eu lutava por tudo. Pediu desculpas por nossa mãe, pelas joias, por não ter me defendido no hospital. Eu respondi apenas uma vez. Disse que o perdão precisa ser conquistado, não dado, mas que eu estava observando seu progresso. Talvez algum dia pudéssemos ser irmãos de novo. Talvez a casa tivesse sido leiloada. Meu pai havia dado ela como garantia ao máximo, e sem sua renda ilegal, os pagamentos não puderam ser feitos. Foi a leilão, e você nunca vai adivinhar quem comprou. O filho da senhora Shen, aquele do food truck. Meu pai havia ameaçado, ele economizou por anos e conseguiu comprar por metade do valor. Ele transformou em um centro comunitário para idosos imigrantes asiáticos, um lugar para se encontrarem, fazerem aulas de inglês e receberem ajuda com documentos. Ele colocou uma placa na porta, em memória de Linda Graves, dizia, uma mãe levada cedo demais. Minha mãe teria amado aquilo. Sempre fora gentil com a senhora Shen, sempre ajudara com traduções e caronas para consultas. A investigação sobre a morte da minha mãe permaneceu aberta, mas inconclusiva. O suplemento que poderia ter causado o ataque cardíaco foi legalmente prescrito, mesmo que com um timing suspeito. Sem prova concreta de intenção, não puderam acusá-lo de homicídio. Mas todos sabiam. A cidade inteira sabia o que ele provavelmente havia feito. A reputação dele estava destruída além do reparo. O clube de golfe cancelou sua associação. Seu bar favorito baniu para sempre. Até os funcionários do supermercado misteriosamente ficavam sem os produtos que ele tentava comprar. Ele era um pária antes mesmo de ir para a prisão. Usei parte do dinheiro recuperado do fundo fiduciário para contratar um contador forense e descobrir tudo o que ele havia escondido. Encontramos contas nas Bahamas, carteiras de criptomoedas, até moedas de ouro enterradas no quintal como um pirata paranoico. Cada centavo foi apreendido e destinado a quitar suas dívidas. O adiantamento do livro foi suficiente para comprar minha própria casa à vista. Escolhi uma bela residência vitoriana, a 3 quarteirões da senhora Shen, com um jardim onde eu podia cultivar as rosas amarelas que minha mãe tanto amava. Na primeira noite em minha casa, sentei no balanço da varanda e chorei.
Lágrimas boas, finalmente lágrimas de alívio, liberdade e vitória. Meu negócio havia crescido além dos meus sonhos. Ajudamos a recuperar mais de 50 milhões de dólares no primeiro ano, tomando uma porcentagem que me deixou rica além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Contratei Shannon como minha gerente de operações, dei ela um salário que a permitiu largar a enfermagem e trabalhar em horário normal. Contratei outras mulheres que haviam sido financeiramente abusadas, treinei-as, dei-lhes carreiras e esperança. 6 meses após aquele tapa no hospital, eu estava diante do túmulo da minha mãe com notícias que ela teria amado. As rosas amarelas que eu havia levado pareciam brilhar sob o sol da manhã. E pela primeira vez em 15 anos, senti a presença dela como conforto, e não como tristeza. Papai recebeu 15 anos, disse para a lápide. Bárbara está na prisão. Jake está realmente trabalhando. E eu estou bem, mãe. Mais do que bem. Estou prosperando. A fundação que eu havia iniciado, o Linda Graves Fund for Financial Freedom, acabará de conceder suas primeiras bolsas. 10 mulheres, todas com menos de 30 anos, todas escapando de abuso financeiro por familiares. Fornecemos moradia de emergência, assistência jurídica e orientação financeira. Uma das beneficiárias já havia começado seu próprio negócio com nossa ajuda, uma padaria que doava pães do dia anterior para abrigos. Meu pai estava na prisão há 2 meses quando recebi a ligação. Ele havia sido espancado por outros presos depois que descobriram que ele havia roubado os filhos de sua falecida esposa. Estava na enfermaria, se recuperaria, mas precisaria de custódia protetiva pelo resto da pena. Sozinho, isolado, com medo a cada dia, eu não sentia pena dele. Não sentia nada, e isso era um tipo de liberdade. Jake surpreendeu a todos mantendo seu caminho de redenção. Já havia pago metade do que devia, trabalhando 80 horas por semana entre o lava-rápido e um emprego noturno de zelador. Ele até começou a namorar uma garota legal dos grupos GA, alguém que entendia luta e crescimento. Ele me enviou uma foto deles em um show gratuito no parque. Ambos sorrindo genuinamente, eu sorri de volta sozinha no meu escritório e guardei a foto. Bárbara havia encontrado a religião na prisão, porque é claro que ela havia encontrado. Tornou-se assistente do capelão, liderando grupos de oração com a mesma energia nervosa que antes trazia para as festas de óleos essenciais. Suas cartas pararam de chegar depois que meu advogado enviou um aviso de cessar e desistir. O silêncio era ouro. A atenção da mídia finalmente diminuiu, embora eu ainda fosse reconhecida às vezes, geralmente por mulheres que me chamavam de lado em supermercados ou cafeterias para sussurrar suas próprias histórias de abuso financeiro familiar. Eu dava meu cartão, dizia que não estavam sozinhas, que havia esperança além da dor. Meu negócio havia se expandido para 3 cidades, com planos de cobertura nacional até o final do ano. Fomos destaque na Forbes, no Wall Street Journal e até no 60 Minutes. Anderson Cooper chamou minha história de um testemunho de resiliência. Meu pai provavelmente assistiu àquela entrevista da cela, embora esse pensamento não me desse satisfação. A melhor vingança é viver bem, e eu estava vivendo excepcionalmente. A senhora Shen se tornou minha avó não oficial, juntando-se a mim nos almoços de domingo e me ensinando a fazer seus famosos dumplings. O filho dela transformou minha casa de infância em um belo espaço comunitário. E às vezes eu passava por lá para dar aulas de educação financeira no quarto que antes era meu. A ironia não passou despercebida para mim, ensinar empoderamento econômico no espaço onde eu havia sido economicamente escravizada. A surpresa veio quando Ashley, a última namorada do meu pai, entrou em contato. Ela tinha 18 anos, estava traumatizada e grávida. Meu pai a havia convencido a abandonar o ensino médio, isolado-a da família e a abandonado quando seu mundo desmoronou. Ela não tinha para onde ir. Eu poderia tê-la rejeitado. Ninguém teria me culpado. Mas eu me vi nos olhos dela. Outra garota que meu pai havia tentado destruir. Eu a conectei com a fundação, consegui moradia transitória, ajudei-a a conseguir o GED. Quando a filha dela nasceu, ela a chamou de Linda, em homenagem à minha mãe. Chorei quando ela me contou. Lágrimas do tipo que curam feridas antigas. O plot twist final veio quando o pagamento do programa de whistleblower do IRS entrou. 30% do que eles coletaram da fraude fiscal do meu pai, pouco mais de 200 mil dólares, depositados diretamente na minha conta numa terça-feira qualquer.
Fiquei olhando para o saldo por uma hora, calculando quantas mulheres a fundação poderia ajudar com aquele dinheiro. Mas primeiro, fiz algo por mim mesma. Voei para Paris em primeira classe e fiquei 2 semanas. Sempre sonhei em ver a Torre Eiffel, comer croissants de verdade, caminhar pela areia. Minha mãe havia prometido me levar no meu aniversário de 16 anos. Uma promessa que meu pai quebrou junto com tudo mais. Enviei-lhe um cartão postal do topo da torre. A mensagem era simples: gostaria que você estivesse aqui. Brincadeira. Que? Quando voltei, havia uma carta esperando pela tia Catherine. Ela havia sido diagnosticada com câncer, estágio 3, e queria me ver. Dirigi até Boston naquela noite, segurei sua mão durante as sessões de quimioterapia, me mudei para o quarto de hóspedes dela para ajudar nos cuidados. Ela esteve ao meu lado quando eu precisava da verdade. Agora eu estaria ao lado dela para o que viesse. Ela se recuperou contra todas as probabilidades. Celebramos com champanhe e planejamos que ela se mudasse para perto de mim. Ela venderia a casa em Boston, compraria algo perto da minha casa e da Sra. Chen. Formaríamos nossa própria pequena família, escolhida e valorizada, unida pelo amor e não pelo sangue. A justiça cósmica final veio no 6º mês, a designação do meu pai na prisão, como funcionário financeiro na biblioteca, ajudando outros presos com seus impostos. Ele ganhava 14 centavos por hora, valor que era descontado para restituição. Nessa velocidade, ele precisaria viver até os 400 anos para pagar tudo de volta. Sua nova namorada acabou sendo uma auditora do IRS que o investigava separadamente. Ela o enganou completamente, reunindo provas enquanto fingia se apaixonar por seus encantos. Ela me enviou um cartão de agradecimento com um vale-presente do Starbucks dentro. Só queria que você soubesse que ele nunca teve chance, escreveu. Admiração profissional de uma caçadora de fraudes para outra. Agora, de pé no meu jardim, 6 meses após tudo ter começado, assisti ao pôr do sol sobre minhas rosas amarelas. Meu telefone vibrava com mensagens de clientes, funcionários, amigos que se tornaram família. A fundação acabará de ser aprovada para uma grande doação. Meu livro já estava em sua 3ª impressão.